Olá, pessoal! Vamos continuar aí com o nosso cronograma, né? A gente vai falar hoje sobre os medicamentos que são analgésicos, porém não aqueles analgésicos que comumente a gente tem usado, como dipirona, paracetamol, mas os analgésicos que atuam no sistema nervoso central. São chamados analgésicos de ação central, que são os analgésicos opioides, tá? Como morfina, codeína, tramadol, oxicodona. Então, é um grupo também que gera uma analgesia, porém uma analgesia específica e que deve ser utilizada também sobre condições específicas. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a fisiologia da dor, né, para a gente poder entender como é que esses medicamentos podem melhorar essa condição, tá? Então, quando a gente fala de dor, primeira coisa, o que é dor? Dor é uma experiência ruim. Sem dúvida nenhuma, ninguém gosta de sentir dor, no entanto, ela é necessária. Necessária em que sentido? Necessária porque ela nos sinaliza que algo está errado, tá bom? Então, a dor é uma sensação ruim de ser sentida, porém ela é necessária para sinalizar que houve algum tipo de lesão ou que algo está sendo lesionado no nosso corpo. Seja algo que eu consiga visualizar esse processo ou que eu não consiga visualizar esse processo. E uma coisa que é importante quando a gente fala de dor é lembrar que a dor tem um componente emocional. Então, quanto mais ansioso, com mais medo você tem de sentir dor, você acaba sentindo mais dor. Então, a sua situação de estresse, de emoção, ela pode interferir na sua experiência dolorosa, ou para melhor ou para pior, tá? Normalmente, a dor acontece quando a gente tem uma lesão tecidual, tá? Essa lesão ela pode ser no tecido e ela pode ser em nervos, tá? E aí, às vezes, é mais fácil ou mais difícil de identificar essa dor. E eu já queria chamar a atenção para vocês que a gente tem dois componentes de transmissão da informação da dor. Porque uma coisa é fato, a gente só percebe a dor, e isso é chamado de nocicepção, a percepção do estímulo doloroso. Essa nocicepção ela só é possível se há uma condução de informação dos neurônios sensitivos até o sistema nervoso central. Então, por exemplo, se eu bati o dedo mindinho na ponta da cama, eu só sinto dor no dedo mindinho se essa informação ela foi conduzida do meu dedo mindinho até o meu cérebro, tá certo? E a gente vai entender como é que é essa via de transmissão da informação da dor. Mas já adianto para vocês que ela tem componentes periféricos, como as prostaglandinas, que vocês aprenderam lá na patologia, e a bradicinina, que a gente viu lá na aula de antipertensivo, e temos os componentes centrais, como principalmente a substância P e o gene relacionado à calcitonina. Então, existe um componente de transmissibilidade periférica, né, do dedo mindinho até a medula, e da medula para o cérebro, para o encéfalo, que a gente chama de componente central. Tá? Então, as prostaglandinas são mais importantes nesse processo periférico e a substância P mais importante no processo central. E aí eu queria chamar a atenção para vocês para essa figurinha, que ela é ótima quando a gente consegue visualizar muito fácil esse caminho da dor por ela. Primeiro aqui a gente tem a dor. Então, a gente tem aqui a dor sendo percebida, né? Essa dor ela é percebida quando ela chega no encéfalo, que é o cérebro, né? O encéfalo. E ela tem um componente periférico, né, que eu vou chamar até aqui. Tá, aqui é um componente periférico. A gente vai já entender como é. Aqui chega na medula. E tudo da medula até o encéfalo a gente chama de componente central. Tá certo? Então, primeira coisa, a gente tem que ter o estímulo nocivo. O que significa estímulo nocivo? É um estímulo capaz de gerar dor. Quando eu toco em mim, eu estou gerando um estímulo, porém eu não estou sentindo dor. Então, isso é chamado estímulo não nocivo. O estímulo nocivo é aquele que é capaz de eu perceber a dor. Esse estímulo, quando ele é nocivo, ele é capaz de despolarizar a membrana dos meus neurônios sensitivos e essa informação começar a ser carregada, né, encaminhada para o encéfalo, porque eu só percebo a dor se ela chega no encéfalo. Ela faz isso através de produção de algumas substâncias. Então, quando eu tenho o meu estímulo, eu tenho uma lesão tecidual que gera a formação de substâncias. E aí a gente tem a bradicinina, temos a serotonina e temos as prostaglandinas que vocês já aprenderam lá na patologia. Essas substâncias, bradicinina, serotonina e prostaglandina, são capazes de ativar o que a gente chama de fibra sensitiva do tipo C. Essa fibra sensitiva do tipo C, ela é uma fibra que leva a informação da periferia para o centro. Então, ela é uma fibra aferente. Né? O que sai do centro para a periferia é eferente e o que sai da periferia para o centro é aferente.
Então, é uma fibra aferente. Então, as fibras sensitivas aferentes do tipo C são ativadas por esses mediadores, principalmente as prostaglandinas, e essa informação ela vai sendo passada até a medula, até o centro. Quando chega nessa medula, a informação, para ser codificada, ela precisa chegar no encéfalo. Como é que ela vai chegar, né, da medula para o encéfalo? Aí a gente precisa de sinapse. Precisa de neurotransmissor. Não é mais algo que a gente consiga fazer com mediadores periféricos. Eu preciso de mediadores centrais. O principal mediador central para a transmissão da informação da dor é um peptídeo. E por ser um peptídeo, ele é chamado de substância P. Tá? Substância P, que é esse SPzinho aqui. Então, vai ter uma sinapse com neurônio pré-sináptico, neurônio pós-sináptico, e essa substância P realizando sinapse até a informação chegar no encéfalo. Chegou no encéfalo, a dor foi percebida. Então, qual é a ideia? É o impedir que essa dor chegue no encéfalo. Todo analgésico vai atuar impedindo que a informação chegue no encéfalo. Eu consigo impedir essa informação de forma periférica e consigo impedir essa informação de forma central. Então, se eu mexer, né, nesses mediadores, como, por exemplo, as prostaglandinas, eu impeço que a fibra do tipo C seja ativada e que a informação chegue na medula. Quem faz isso? Dipirona, paracetamol, ibuprofeno, nimesulida, todos esses analgésicos ou anti-inflamatórios que são periféricos que a gente conhece. Só que, às vezes, mexer na periferia não é suficiente para que a informação não chegue no encéfalo. Então, quando a dor é moderada a intensa, mexer só aqui nas prostaglandinas não é suficiente. Então, eu tenho que interferir na formação da substância P e na sinapse que está carregando a informação da medula para o encéfalo. E aí a gente faz isso com os opioides, que são os medicamentos que a gente vai estudar na nossa próxima aula, como, por exemplo, a morfina. Tá certo? Então, a ideia é eu interferir ou no periférico, quem faz isso são os AINES, ou interferir no central. Quem faz isso são os opioides. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Como eu falei para vocês, a dor é uma sensação ruim, né? Porém, ela tem esse papel protetor, que é me dar um sinal de que algo está errado. Normalmente, quando essa dor é protetora, ela é só sinalizadora e ela é de curta duração. Primeiro, eu bati o dedo mindinho na ponta da cama. Eu sei porque eu estou sentindo dor, então a causa é identificável. Tá? Ela está relacionada a uma lesão tecidual e ela tem uma duração limitada porque o meu corpo tem um processo de regeneração desse tecido, tá? E foi um machucado, né, eventual, ele não está acontecendo de forma constante. Já a dor crônica, essa dor sim a gente tem que se preocupar, que é a dor patológica. Quando a gente pensa na odontologia, essa dor crônica ela vem na forma das disfunções temporomandibulares. Normalmente, quando tem-se disfunção temporomandibular, a lesão não é em tecido, a lesão é em nervos, tá certo? Não é num tecido mole, né? Não é na pele, é uma lesão em nervos. E é difícil da gente identificar essa lesão. A gente não sabe o porquê que está doendo. E normalmente, como é uma lesão repetida, essa dor é prolongada, tá certo? A gente vai falar principalmente no tratamento da dor aguda, embora eu possa utilizar analgésicos opioides para aliviar crises de dores prolongadas. Embora os opioides não sejam utilizados no tratamento de dores crônicas, mas se a dor está muito intensa, eu posso utilizar ele ali a curto prazo para poder melhorar um pouquinho essa dor desse paciente e com outras técnicas, né, com a plaquinha, com outras situações, com outras técnicas, a gente conseguir resolver o problema, a gênese do problema da dor crônica, tá certo? Então, só para mostrar para vocês aqui, né, a informação da dor, ela só é percebida quando chega no cérebro, ela tem que sair da periferia, chegar na medula, ela faz isso através das fibras C, principalmente com serotonina e prostaglandinas, e da medula para o cérebro, ela faz isso através da substância P, através de sinapses, tá? Existem neurotransmissores que ajudam ou atrapalham essa transmissão de dor, tá certo? Seja, principalmente aqui no caso da periferia da medula pro encéfalo, tá? Então, a nossa ideia de redução da dor é impedir o componente periférico ou impedir o componente central. A gente vai estudar principalmente nessa parte, né, nessas duas videoaulas que a gente vai ver, o impedimento no processo central. E a OMS, né, na verdade, vários cientistas criaram várias escalas de dor, porque, gente, dor é algo que é muito individual.
Então, eu não consigo dizer o quanto de dor você está sentindo. Eu consigo dizer o quanto de dor eu estou sentindo. Então, nem eu consigo dizer o quanto você sente de dor e nem você consegue dizer o quanto eu sinto de dor. Você pode estimar o quanto eu estou sentindo de dor de acordo com o que aconteceu comigo, mas você não tem como ter uma certeza. Até porque a sensibilidade de dor de cada um é diferente, já que a voltagem da membrana necessária para a despolarização e transmissão da informação difere de pessoa para pessoa. Tá certo? Então, como é algo que eu não posso dizer o que você está sentindo, vários cientistas criaram escalas onde a gente consegue se entender em relação à intensidade de dor que o paciente sente. Essa escala pode ser numérica, de 0 a 10, onde 0 é sem dor e 10 é dor insuportável. Pode ser de descritores verbais, escala analógica ou de caras. A faculdade tem uma escala dessa toda misturadinha, tá? Onde você consegue todas, né, uma escala numérica, de descritor verbal e de faces. Essas carinhas são as que talvez façam o paciente com maior facilidade entender qual é o grau de dor dele. Quando essa dor ela vai até aqui, o 3, ela é chamada dor leve, certo? Vou colocar aqui, que não tá todos, né? Aqui ela é considerada até o 3 dor leve. Tá? Do 4 até o 7, ela é dor moderada. E 8, 9 e 10 é dor intensa. Então, por que isso foi criado? Primeiro, para a gente entender em que escala de dor o paciente está. E, a partir daí, a gente tem um tratamento. Então, normalmente, o que resolve dor leve não resolve dor moderada. E o que resolve dor moderada não resolve dor intensa. Então, a gente tem que ter estratégias terapêuticas, e aí eu falo de medicamento mesmo, diferente para combater essas dores. E a OMS criou uma escala analgésica, onde ela cria esses três degraus, a dor leve, a dor moderada e a dor intensa. Onde ela diz que a dor leve eu posso combater de forma periférica. Tá? Então, a gente não precisa usar opioides. A gente usa normalmente AINES. Tá? Já a dor média ou dor moderada, o componente periférico, bloquear o componente periférico não é suficiente. Então, a gente vai ter que usar componentes centrais. Só que eu também não preciso de algo muito forte, porque a dor é moderada. Então, a gente usa os opioides, mas os opioides que são menos potentes, que são chamados de opioides fracos. E se a dor for muito intensa, obviamente, se nem a moderada eu conseguir inibindo os componentes periféricos, a gente consegue, a dor intensa também não vai conseguir. Então, a gente também continua nos componentes centrais, só que a gente vai usar os componentes, bloqueia os componentes centrais de forma mais potente, que são os opioides fortes. Tanto no degrau 2 como no degrau 3, que são os opioides, eles podem ser associados aos AINES, tá? Então, a gente pode ter um bloqueio central e periférico. É obrigatório? Não, mas pode ser central e periférico. Não sei se vocês já ouviram falar naquele medicamento chamado Tilex. O Tilex é codeína, que é um opioide fraco, né? Seria para essa situação aqui, mais paracetamol. Paracetamol. A codeína é um opioide fraco associado a um AINE, que é o paracetamol. Então, eu tenho o paracetamol interferindo no componente periférico e a codeína interferindo no componente central. A gente consegue ter menos efeitos adversos e melhor potência nesse tratamento. Tá bom? Então, é interessante que a gente entenda esse papel da dor, como é que ela é conduzida, para a gente poder entender como é que os medicamentos podem funcionar. Então, não adianta a gente só falar dos medicamentos sem entender como é que essa dor é transmitida, como é que esse processo é conduzido, para que a gente possa entender como é que os medicamentos podem afetar melhorando essa condição do paciente. Tá bom? Aqui é só um resuminho, né? Então, dor leve, moderada e severa. A gente não usa opioide, usa AINES, normalmente paracetamol, dipirona ou ibuprofeno. Opioides fracos como codeína ou tramadol, que são os que são usados na odontologia, e opioides fortes, morfina. Normalmente, vocês não usam morfina na odontologia de forma ambulatorial. O que é ambulatorial? Prescrito em consultório. Aqui é mais o paciente que está internado, que teve trauma bucomaxilo, e normalmente ele é prescrito ali em conjunto com o corpo clínico médico também, tá certo? Mas ambulatorialmente, vocês ficam aqui no leve a moderado. A dor severa, né, muito intensa, ela fica mais a nível hospitalar. Beleza? Então, no nosso próximo vídeo aula, a gente vai começar a falar da farmacologia, né, de quais são os medicamentos que conseguem interferir
na dor de forma central. De forma periférica vai ser depois, já é conteúdo da nossa AV2, mas de forma central a gente vai começar a ver na nossa próxima aula. Valeu? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.